Voltando aqui ao babado, eu uso médias, mas tem gente que não gosta de médias. Vamos voltar no gráfico diário. Tem gente que prefere operar por linhas de tendência. O que são linhas de tendência, Campos? Linhas de tendência são linhas que as pessoas traçam pegando a maior parte dos fundos, né, quando está subindo, ele vai e traça aqui uma linha para pegar isso aqui o melhor possível, pegando só os topos, pegando só os fundos, pegando o rabiosque do negócio. Cara, tu escolhe o que você vai querer fazer. Você quer pegar rabiosque? Pega rabiosque. Você quer pegar só corpo? Pega só corpo. Você quer passar no meiozinho deles? Passa no meiozinho deles, não tem problema. Desde que você sempre faça do mesmo jeito. O importante é que você tenha um padrão, certo? E aí o cara vai lá e traça o que é uma linha de tendência. Ah, mas essa linha de tendência foi quebrada aqui, Campos. Foi. Mas se eu quebrou, eu não tinha traçado ainda. Quando eu tracei aqui, isso aqui foi uma falha, não aconteceu. Mas eu estou, ó, linha de tendência, linha de tendência, linha de tendência, linha de tendência, linha de tendência. Aqui houve uma tentativa de perfurar a linha de tendência, não foi. Observem o volume, ó, tentou romper para baixo e foi negado. Fez um baita de um candle, saiu da banda de Bollinger, que depois a gente vai falar sobre ela, voltou e aqui perdeu. Como tinha perdido aqui, foi uma falha, aqui perdeu. Então perdeu a linha de tendência. Aqui o nosso amigo Mário vai traçar um Fibonacci. Né? Ele vai traçar daqui até aqui, vai ver onde tem a retração, porque esse é o padrão de funcionamento de boa parte do mercado de capitais. Né? O cara opera uma linha de tendência, houve a perda da linha de tendência, então agora eu traço um Fibonacci e vou ver até onde isso aqui pode retrair, e aí eu vou entrar novamente. Tal. Mas o importante é perceber que isso é uma linha de tendência, no caso de alta. Inclusive, se eu estava na dúvida se tinha ou não tinha uma tendência de alta, basta você traçar uma linha seguindo todos os fundos dos candles. Se a linha estiver para cima, é de alta. Se a linha estiver para baixo, é de baixa. Né? Não precisa o cara ser muito esperto para pensar isso. Né? Se o cara estava pensando aqui numa linha para o outro lado, vamos dizer aqui, ó, Bob, vamos fazer para o outro lado, começou a cair, fez um pivô, ó, topo, fundo, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior, pronto, babou, começou uma tendência de baixo. Aí o cara vai e traça aqui o primeiro negocinho que ele traçou. Primeira linha de tendência. Né? Ele tem que traçar em algum lugar. A primeira delas está aí. Vamos botar aqui em azul. Grossinha. Aí ele traçou essa primeira. Certo? O ativo foi, tentou ir para baixo, rompeu a linha de tendência do cara e falhou. Aqui ele já começaria a se preocupar, ou estopou, saiu da, mas aqui saiu. Voltou para a linha de tendência, voltou para a tendência que ele tinha traçado? Voltou. Tentou sair de novo? Seguiu. Tentou sair de novo? Seguiu. Aqui acontece uma coisa chamada movimento parabólico. Vocês viram aqui desse lado? Estava subindo, 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 subindo. De repente ele faz uma inclinação para cima assim, violenta. Eu não sou, esse programa aqui não ajuda muito para a gente desenhar a mão livre, porque eu estou com o mouse. Mas se você estiver vendo isso, você vai ver que ele vem, ó, subindo, 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 mais ou menos aqui numa linha reta. E aqui ele faz isso, ó. Percebe que ele deu uma violenta guinada para cima. Isso é uma virada parabólica. Do lado de cá, ele vinha, ó, caindo, 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 caindo. Aqui, ó, isso é uma queda parabólica, tá? Quando isso aqui acontece, em geral, começa a sinalizar o fim do movimento, tá? Então, a gente sabe que o troço vinha dentro de uma linha de tendência de alta esperada, né? Você já traçou a linha aqui de baixo, você está vendo que ele toca na linha, sobe, toca na linha, sobe. De repente ele faz assim, bau, dispara, se afasta muito, muito da linha naquele movimento parabólico. Ou do lado de cá, mesmo, se afasta muito, muito da linha no movimento parabólico. Isso muitas vezes sinaliza o fim do movimento, como foi aqui. Do lado de cá, por exemplo, quem operou vendido aqui tomou toco. Por quê? Porque o cara vendeu aqui e foi estopado aqui. Então a gente nunca opera um movimento parabólico para o lado que ele está indo. Você poderia fazer o contrário, comprar aqui e esperar voltar perto da linha. Mas observa que, nesse caso, falhou. Ele voltou e continuou descendo. Mas aqui a gente pode traçar uma nova linha. Tinha aquela primeira,
Mas agora a inclinação da coisa mudou, eu posso pegar e traçar desse ponto aqui, ó. Então, essa que está em rosinha fraquinha aqui, eu vou botar ela em preto, para a gente poder ver melhor. Enquanto vocês respondem, eu faço aqui. Então, observa que mudou a inclinação da linha. A linha vinha nessa inclinação, agora ela inclinou mais acentuadamente. Isso me indica não só que houve um movimento parabólico, mas que houve uma acentuação da tendência de queda. E isso é um problema. Porque se essa linha se inclinar demais, existe uma coisa salutar no mercado, que são movimentos em torno de 45 graus. O Profit tinha uma ferramenta que media o ângulo, mas eu acho que não tem mais. Tem muito tempo que eu não mexo com ela, e ele tinha, você media o ângulo da linha. Isso aqui está mais ou menos 45 graus. Essa linha preta não está a 45 graus. Ela está mais ou menos a uns 60 graus. Essa é uma inclinação que já não é mais tão salutar. Ocasionalmente você vai ver linhas assim, ó, linhas traçadas desse jeito. Vamos dizer que tivesse uma tendência, está assim. Isso aqui não é nada salutar. Isso aqui é um movimento explosivo. Isso aqui é um movimento desesperado. E tudo que é desesperado no mercado tende a ser contrariado. Mas, com a acentuação da inclinação da linha de tendência, você percebe que o movimento se acentuou para baixo. Então, isso é uma linha de tendência de baixa. Tá? A primeira a gente já estaria descartando e faria uma nova na segunda. Mas você não usa, Campos? Não, eu não uso. Não uso. E quando eu não uso traçando como eu fiz aqui agora. Pega a ferramenta, vou lá e traço. Eu uso outra. Eu uso o canal de desvio padrão. Por que eu uso um canal de desvio padrão? Primeiro, porque eu não tenho mais que fazer decidir se eu vou pegar fundo, vela, topo, cantinho, qual a vela que eu incluo ou qual que eu não incluo, porque eu gostei mais dessa e achei essa mais bonitinha. Não, eu não preciso mais. Essa é uma ferramenta matemática. Ela simplesmente vai calcular a regressão linear, que é um cálculo matemático, estatístico, fundamental. Quem não sabe o que é regressão linear, quando acabar esse vídeo, vai estudar o que é, porque isso é fundamental. Então, a partir do momento que eu tenho dois topos, fez um fundo, fez um topo mais baixo que o anterior, perdeu, pronto, aqui eu tenho a definição de down de uma tendência de baixa. Ok? Então eu vou traçar a minha regressão linear até aqui. Tinha sido esse o movimento que eu tinha visto. Né? Primeiro movimento que deu ali. Então ele traça a regressão linear no meio e eu defino aqui que ele tem dois desvios padrões para cima e para baixo, muito semelhante ao que é uma banda de Bollinger, só que aqui ela não varia, é sempre em função da regressão linear. Ok? E aí dois desvios, porque eu trabalho com dois desvios. Você pode, através dos seus testes, decidir que um desvio para você é melhor. Eu gosto de dois. Tá? Para mim funciona melhor. O preço eu calculei só até aqui. Tá vendo? Estão vendo onde está a bolinha? Calculei só até aqui. Olha o preço que foi fazendo durante toda essa queda. Olha a linha de dois desvios padrões para cima. Tentou sair e voltou. Eu só calculei até aqui, tá, galera? Tentou sair e voltou. Tentou sair e voltou. Tentou sair e voltou. Tentou sair para baixo? Voltou. Tentou sair para baixo? Voltou. Tentou sair para baixo. Tudo bem que aqui tem um suporte, mas tentou sair para baixo? Voltou. Tentou sair para cima e voltou. Eu só calculei daqui até aqui. Todo o resto é só projeção, só foi esticou a linha. Eu não tracei nada. Eu não inventei nada. Eu só peguei uma ferramenta e tracei entre esse candle e esse. Todo o resto é matemática. E por incrível que pareça, olha como o preço respeitou. Aí você fala assim, você escolheu isso, Campos. Você escolheu, você ficou aí 2 horas antes da live pensando onde eu vou botar essa porra dessa ferramenta para poder convencer todo mundo que essa mentira é verdade. Não, não vou. Não é verdade. Eu tracei aqui agora, nem escolhi o candle, fiz aqui na mão. Tá bem? Isso funciona que é uma beleza. Imediatamente essa ferramenta já me traça um canal. Canal é quando eu tenho o canal, vamos dizer, a linha de tendência de baixa seria essa de cima, né? Pega todos os topos, une todos os topos e vai descendo. O canal você faz do outro lado. Você vai pegando todos os fundos e vai unindo eles. Como aqui eu usei um canal por desvio padrão e não porque eu peguei o candle, a distância é constante e vai embora. Poderia ter feito sua mão, tá? Mas seria um canal mais estreitinho aqui e que não teria sido nem um pouco útil para mim. Observa que o preço aqui saiu um bocado do que seria o canal.
E no entanto, aqui ele funciona. Naquela que eu desenho, não. Mas entenderam aqui o que é um canal e por que eu uso desvio padrão e não uso linhas de tendência? Por isso, porque eu não tenho que escolher qual candle eu vou querer botar ou não. Se eu tivesse que escolher, provavelmente eu teria escolhido esse com esse e traçaria a minha linha de tendência aqui, ó. Né? Traçaria com esses três candles, esse e esse. E observa que fazendo com a regressão linear e dois desvios, eu peguei várias saídas disso aqui, que isso aqui é operável. Isso aqui você vende. Saiu do canal, você vende para esperar ele voltar no meio. Ó. Voltou no meio. Saiu do canal, você espera para ele voltar no meio. Voltou no meio. Saiu do canal, você espera para ele voltar no meio. Saiu para baixo, você espera para ele voltar no meio. Saiu para cima, voltar no meio. Saiu para baixo, volta no meio. É isso que eu faço, galera. Então é isso aqui que eu faço todo dia. Mas eu uso isso aqui todo dia. Tá? Todo santo dia. É assim que eu traço meus canais quando traço. Na maior parte das vezes eu não traço porque as médias já me dão isso. Se você observar aqui, eu tracei o canal e ao mesmo tempo eu tenho as médias. Observa que a média de 20 é essa preta aqui. O preço saiu da média de 20, ele volta. Saiu da média de 20, foi lá na média de 20, ele volta. Tá? Aonde ele volta? Aqui eu sei que tem a regressão linear. De tanto fazer isso, olhando eu já sei onde ela está. Né? Mas traçando é sempre mais fácil. Tá? Aqui, afastou demais da média de 20, ele volta. Afastou demais da média de 20, ele volta. Então, é uma outra forma de ver, mas o canal, quando eu traço dessa forma aqui. Tá? Bom, então traço. Você não ajusta ele nunca? Eu raramente. A Liliane está perguntando se eu ajusto ele. Não, porque se eu ajustar, eu estou tendo viés. Quando eu ajusto, eu estou tendo viés. Tipo... Não, eu não ajusto. Sim, porque tu pegou 10 dias, 15 dias. Eu não ajusto. Eu não ajusto. Enquanto ele estiver valendo, ele está valendo. Tá? Algumas pessoas vão fazer assim, mas então se eu botar ele de 1,5 ou 1,3 ou 1,65 no desvio padrão, pode ficar melhor. Aí você tem viés. Eu estou tentando adequar o mercado à minha vontade. Um erro grave, gravíssimo. O método científico, que é como a gente saiu da Idade das Trevas, na Idade Média, e chegou aí para a Lua e está mandando naves para Marte, a única coisa que nos diferencia do cara da Idade Média que estava puxando um carreto com um boi e hoje foi o método científico. Foi a única diferença. Todo o resto, nós somos aquelas mesmas pessoas da Idade Média. Nós só mudamos e demos essa virada porque nós temos o método científico. E como é o método científico? O método científico não é eu olho para uma coisa e falo, bom, essa coisa não está boa, eu vou ajeitar ela para ela ficar melhor. Não, não é assim. Primeiro eu olho e falo assim, eu tenho uma hipótese que alguma coisa precisa mudar. Então eu acho que a média de 20 guia o preço. Então eu tenho uma tese. Agora eu vou testar para trás, vou fazer experiências, se a média de 20 guia o preço. Vamos dizer que ao invés de eu ter a média de 20, então eu primeiro tenho uma tese, tenho uma hipótese, tenho uma hipótese. A hipótese é a média de 20 guia os preços. Aí eu testo se a média de 20 guia os preços ou não. Aí eu vou descobrir, por exemplo, que a média de 20 não guia os preços. Ou guia. Ótimo, muito bom. Mas eu quero ver o seguinte, eu quero saber se a média de 132,7 períodos guia os preços. Então eu faço o seguinte, eu boto aqui a média de 132. Obviamente ela não vai guiar os preços, ela vai passar lá no diabo que eu carrego, só eu estou vendo isso aqui. Aí eu faço, mas de 132 não deu. Não deu. Vamos mudar para de 125? Aí eu mudo a média. A tese era que dava. Eu mudei a tese no meio da experiência. Isso é um erro crasso, absurdo, do ponto de vista científico. Você está adaptando a realidade à sua tese. Aí você vai mudando a média até chegar numa que dê aquilo que você quer. Aí quando der aquilo que você quer, óbvio, porque você está vendo o negócio, vamos dizer que eu quero uma média que passe aqui, ó, que regule todos esses preços. Se eu ficar aqui mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, eu vou achar uma que passe exatamente no meio desses preços aqui, ó. Aí eu falo, porra, que beleza, achei a média perfeita. Vamos dizer que se fosse a média de 18 períodos.
Então a média de 18 é perfeita. Por quê? Porque ela encaixou aqui. Aí eu passo a adotar a média de 18 como perfeita, afinal de contas funcionou no meu teste. Pé, tomo ferro. Por quê? Porque ela funcionou porque eu fiz o método científico ao contrário. Ao invés de estabelecer primeiro uma hipótese para testar essa hipótese e depois desenvolver uma tese, eu fiz o contrário. Eu tinha uma hipótese, agora eu pego a realidade e forço, enfio ela abaixo da minha tese, da minha hipótese, até dar certo. Isso é um erro, tem até nome, agora me falhou, mas isso é você adaptar a realidade ao passado. Portanto, nunca vai funcionar. Tá? Ele funciona agora, porque, óbvio, eu preciso aqui nesse gráfico, então tem que funcionar, óbvio. Nesse gráfico aqui funciona. Quando o ativo mudar esse perfil aqui, aquela média já não vai funcionar mais. Aí o pessoal fica desesperado e fala, porra, mas eu testei pra caramba, eu desenvolvi um setup sensacional que tinha esses parâmetros aqui e funcionou muito bem. Aí o cara se estoura. Isso é muito comum no uso em robôs. O pessoal vai fazendo, pega um robô e programa. Só que ao invés de pegar o robô, desenvolver uma hipótese, fala, bom, vou botar o meu robô funcionando desse jeito. Aí ele bota o robô funcionando. Aí o troço dá pra porcaria, porque foi a primeira coisa que ele fez. Aí ele pega e ajeita. Aí ele vem no mercado e fala assim, não, mas se eu botar o meu robô fazendo pela média aqui, ou pela, vamos dizer, pela regressão linear, cada vez que sai da regressão linear, volta e tal. Aí é essa regressão linear. Ele programou o robô para funcionar nesse período de tempo aqui, ó. Só que amanhã é outro dia. Semana que vem é outra coisa, completamente diferente. Aí o robô do cara que funcionava perfeitamente bem nessa situação específica aqui, para de funcionar. Claro que para de funcionar, porque ele adaptou o robô para o passado, não para o futuro. E isso é um erro no método científico. Tá bem? Então, por isso que a gente não muda aqui as benditas das médias, a gente não adapta as coisas para o passado. A gente faz o negócio, eu não mudo o número da minha regressão linear, ele continua ali básica e eu vou com ele para frente. A hora que aquilo parar de funcionar, aí eu paro de usar e faço outra. Certo? Estamos chegando já com Por uma hora isso e que meia, vão galera. continuar, por isso Diga. que os traders vão continuar e não vai virar só robô, que eles acham e morrem de medo. Exatamente, a Liliane está comentando aqui. Por isso que vai ter sempre trader, cara. Porque quem programa os robôs são pessoas. O robô não é programado por outro robô. Tá? Isso até está começando a existir, mas mesmo assim vai falhar. Porque esses robôs não têm aquilo que nós temos: sensibilidade. E robô é muito bom desde que você fique tomando conta dele. Se você parar de tomar conta dele, ele uma hora vai dar uma zebra e você vai perder seu dinheiro todo. Tá? Acredite nisso. Eu já gastei um dinheirão com esse negócio de robô. Quando começou, isso era uma febre. Tá? E eu já contratei programador profissional que era de empresas de bolsa para fazer robô pra gente, não só eu sozinho, era um grupo de pessoas. Nenhum único deu certo. Nenhum. Ele dá certo no início, porque a gente faz exatamente isso. Você adapta o robô à realidade. E não o contrário. Tá? Então, eles não funcionam. Aí você fala, pô, mas o Bradesco usa. O Bradesco usa, cara, mas ele tem um programador full time que vai mudando o robô de acordo com as mudanças do mercado. Além disso, ele está o dia inteiro olhando. Para cada robô, tem um cara olhando. Para cada grupo de robôs, tem 4, 5 robôs, o cara está olhando. O sistema dele não tem sistema operacional. Não tem um Windows que roda o robô. Tem a programação é feita direto a nível de máquina. Então aquela máquina roda só o robô, não roda mais nada. Então não tem lag nenhum, é direto na velocidade. O cara tem o programador que vai adaptando aquilo constantemente e ele tem um plug, ele não tem um botãozinho que ele aperta para desligar o robô. Ele tem um troço que dá a chave que desliga tudo, desliga a máquina, desliga tudo. Pau, pronto. Certo? Por quê? Tamanho potencial de dar merda. Houve uma crise em 1987, se eu não me engano, em que a bolsa de valores do mundo desabou, desmontou. Foi um crash horroroso. Acho que foi o pior crash da história em um único dia, né, em termos de movimentação, num dia só, por causa de robôs. Porque os robôs estavam. Todo mundo começou com robô, era uma maravilha, tudo muito bom, tal. O pessoal botou os robôs funcionando e não tinham ainda essa ideia de que, pô, afinal de contas, foi programado pelo melhor programador do mundo, que eu paguei 5 milhões de dólares para fazer essa porra. E deu pau. Aí alguns robôs, por uma situação muito específica, começaram a vender alucinadamente em Nova York. Todos os outros Black robôs viram Monday. aquela movimentação. Black Monday.
Foi um Black Monday, né? É isso aí. Aí todos os outros robôs e todo mundo começou a ver aquele movimento, começaram a vender. Somou-se todos os robôs funcionando ao mesmo tempo, com as pessoas, com tudo. Foi a maior queda individual da história. Pior do que em 1929. 22,6. Foi a pior queda em um dia 22,6% só. numa hora. Pois é, a Lili está falando aqui, 22 e tantos por cento em uma hora. Por quê? Porque os robôs foram acionados. Aí você fala, pô, mas se eu tiver um robô, isso não vai acontecer comigo. Vai. Até você perceber que o seu robô está fazendo cagada, seu dinheiro foi todo embora. Aconteceu comigo, cara. Vai acontecer com vocês também. Tá? O dinheiro vai embora, da conta vai embora. Em segundo, porque o robô opera naquela velocidade que vocês conhecem. E a coisa é muito rápida. Aí você fala, mas eu sou o programador muito fera que eu vou fazer. Não vai. Não vai. Você não tem a estrutura que é necessária para fazer. Os caras das grandes empresas fazem porque eles têm estrutura. Não é o programador só. Eles têm uma equipe de programadores, ele tem uma equipe de pessoas que desenhou o método que o robô vai usar, quantas pessoas especializadas nisso. Eles têm as máquinas especializadas, eles botam a máquina dentro da bolsa. Por que o cara ia pagar uma fortuna para botar uma máquina dentro da bolsa se ele podia estar com a máquina dele em casa igual a mim? Ele economiza US$ 100.000 por mês. Tem que ter um motivo. O cara não é burro de chegar a US$ 100.000, vou tacar fogo nele, botando o meu robô dentro da bolsa. Por quê? Porque essa diferença de tempo faz de efeito. E o meu robô não vai ter esse tempo. Tem a internet, tem não sei o quê. O do cara tá dentro da bolsa. Então, esquece esse negócio de robô. É muito bacana, mas você tem que ficar de olho nele. Se você for usar, você tem que ficar de olho nele o tempo todo. Fora disso, é pedir para tomar toco.